Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Lucas 23, verso 44. Deus sempre responde, Deus sempre me mostra que a palavra que Ele colocou no meu coração, de alguma maneira Ele me mostra que essa é a palavra para a igreja nesse dia. Porque eu sei que toda a palavra de Deus é inspirada e toda nos ensina. Tudo aquilo que eu ler aqui, conversar com vocês, vai falar ao coração de vocês, porque a palavra de Deus é viva e ela vai falar sempre. Mas é claro que Deus escolhe uma palavra para esse dia. E sempre eu faço devocional, né, durante a semana, e muita coisa vai falando ao meu coração. E daí, às vezes, a gente chega aqui e fala, será que é isso mesmo? Não é, Eliseu? A gente tem essa coisa no nosso coração, esse temor de saber essa palavra mesmo para hoje, nesse horário que o Senhor separou. E Deus sempre, de alguma maneira, me responde. E hoje Ele me respondeu através do primeiro cântico que foi cantado, né? E eu falei, nossa, Deus, cantei esse cântico, faz um tempão que eu canto esse cântico, mas eu não vi essa frase. Eu acho que eu pulei, passei por cima, cantei sem prestar atenção. Sabe aquele negócio de ouve, mas não escuta, ou enxerga, mas não vê, ou sei lá, como vê, mas não enxerga? É mais ou menos isso. E o Senhor falou comigo, então, e eu vou ler com o texto com vocês. Lucas 23, verso 44. Já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Amém? Você pode se assentar. Tem tantas coisas nesse texto, muitas coisas mesmo. Não era natural, e algumas coisas nos textos às vezes me deixam sem entender muito bem, porque o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Por que ele fala isso no meio dessa tristeza toda? Porque não era normal uma pessoa crucificada morrer ao meio-dia. Já era quase meio-dia. Não era meio-dia quando Jesus ele entrega o seu espírito e dito isto ele expirou, ou seja, ele morreu. As pessoas que eram crucificadas, e isso era comum o Império Romano fazer, por pessoas que não eram romanas, geralmente pessoas que não tinham riqueza, como era o caso de Jesus, pessoas que eram consideradas rebeldes, ou algumas outras causas específicas podiam receberem esse castigo da cruz, da morte da cruz. Isso era comum, acontecia. Não era normal ter uma multidão. Eles faziam isso de modo meio rápido, para que não houvesse muita, porque geralmente, como eles eram considerados rebeldes, podia causar uma rebelião maior. Não era muito comum ter uma multidão, eles faziam isso mais rápido. Mas eles eram crucificados no alto de um morro, para que todo mundo ficasse vendo. Essa pessoa geralmente não morria muito rápido, levava bastante tempo sofrendo, porque o sangue começa a não circular, começa a faltar ar. Inclusive, tem alguns cientistas
que fizeram algumas experiências colocando pessoas na cruz, não com prego, mas em pé numa cruz, sem amarrar, sem nada, para a pessoa sentir o que é ficar muito tempo naquela posição. E realmente vai dando câimbras, muitas câimbras, e vai sufocando, e o sangue não vai circulando, e a pessoa fica muito mal, muito rápido. Por causa da altura e inúmeras coisas que os cientistas aí testam para ver como é que isso realmente aconteceu. E, então, não é comum que a pessoa morra nesse tempo. Então, o centurião, quando vê isso, ele glorifica a Deus, percebendo que Jesus não era uma pessoa qualquer. Percebendo que Jesus era um homem justo. Percebendo que aquilo que se falava a respeito de Jesus era verdadeiro. E ele era só o centurião, ele não era um seguidor de Jesus. Mas ele, provavelmente judeu, né? Que ele dá um glória a Deus, ele olha e ele fala glória a Deus, porque tudo aquilo que falaram a respeito de Jesus era verdadeiro. Ele era um homem justo, ele não tinha pecado, ele não tinha errado, por causa das coisas que ele vê. Porque o centurião vê sempre a morte dos que vão para a cruz. Ele acompanha sempre. Ele sabe como as pessoas geralmente morrem. E nesse caso, ele vê que é diferente de todas as outras. E essa é uma das coisas. Jesus, então, ele clama em alta voz, o que é muito estranho, porque para quem está na cruz, no tempo que Jesus ficou, mesmo que não fosse um dia todo, a pessoa não consegue falar alto. E o texto fala que ele grita, que ele clama em alta voz. Ele consegue falar mesmo naquela posição, um longo tempo. Ele grita em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele entrega o seu espírito, ele morre. Jesus, ele é sepultado, o que é bem raro também. Se você souber da história das crucificações, isso não era comum, né? José de Arimateia pede o corpo porque dá tempo, é sexta-feira. Se Jesus morresse mais tarde, ninguém pode se mexer mais, porque 6h, hora do crepúsculo. Judeu não pode fazer mais nada, que entra o sábado começa, o dia para eles começa das 6h às 6h, não é como nós achamos que o dia começa de outras horas, né? Meia-noite é o nosso horário de começar o dia. Para o judeu começa às 6h. Então o sábado começa às 6h, no crepúsculo. E então, se Jesus morresse mais tarde, ele não poderia ser tirado da cruz para ser sepultado. Como ele morre antes, José de Arimateia pede o corpo dele e ele é sepultado. As pessoas que eram crucificadas, elas ficavam lá na cruz até as aves de rapina comerem seus pedaços, os pedaços iam caindo. E era dessa maneira que os mortos na cruz ficavam. Mas existiam profecias que não teria osso quebrado. Existiam profecias que seria dessa maneira. E o que o centurião está percebendo? Tudo aquilo que ele ouviu a respeito disso se cumpriu. E ele dá glória a Deus. Demos glórias a Deus muitas vezes aqui hoje. E o centurião dá glória a Deus. Glória a Deus quando a pessoa morre é bem esquisito, né? Porque Jesus acabou de morrer e ele diz glória a Deus. Por que ele dá glória a Deus? Porque verdadeiramente esse homem que está na cruz é justo, é homem justo, é o verdadeiro Filho de Deus. Aquilo que ele falou era verdade. E ele dá glória a Deus por isso. E aí o verso 48 diz: e todas as multidões reunidas para aquele espetáculo. Essa palavra acaba comigo, né? Porque a morte de Jesus e também daqueles outros, todas as vezes que existia isso,
era como se um espetáculo para dizer para as pessoas, olha, aqueles que fazem errado, eles vão para a cruz. E todo mundo precisa ver. E as multidões se aglomeravam e até gritavam, né? A gente vê em alguns filmes como se isso fosse bom. E para nós isso é muito triste. Mas quando elas estavam reunidas para o espetáculo, elas vendo a mesma coisa que o centurião viu, as multidões viram, vendo o que tinha acontecido, como é que elas saíram? Gritando glória a Deus? Não. O que elas faziam? Batiam no peito. O que é bater no peito? Bater no peito é dizer, eu me arrependo, que tristeza, eu estou aqui achando que estava certo, mas estava errado crucificar esse homem. Olha, eu confesso, eu peço perdão, eu estou participando de uma coisa injusta. Eu estou participando de uma coisa que não é boa. Eu achei que era boa, eu era um daqueles que gritei, crucifica-o, né? Porque quem é que gritou? Crucifica-o, crucifica-o, não é a multidão? A multidão que gritou para crucificar é a multidão que agora bate no peito e fala, errei. O que eu fui fazer? O que eu fiz fazer? A multidão bate no peito e dizendo, eu errei. Entretanto, aqueles que conheciam Jesus, os discípulos, as mulheres que tinham seguido ele desde a Galileia, ficaram de longe, contemplando tudo o que estava acontecendo. E é por isso que isso chegou até nós, porque tinha gente observando para escrever para nós. O verso 45, volta um pouquinho, diz que na hora que o céu ficou escuro, o véu do santuário se rasgou ao meio, quando Jesus clamou. O véu do santuário era a única coisa que separava as pessoas fisicamente do Santo dos Santos, que é o lugar onde Deus habitava. Para você falar com Deus, para o sumo sacerdote, que era a única pessoa que entrava na presença de Deus, para acontecer isso, ele se preparava 1 ano, buscando santidade durante 1 ano. Porque se ele pecasse dentro do Santo dos Santos, ele morria ali mesmo. E ele era puxado pela corda que colocavam aqui na barriga dele. Só um homem entrava, uma vez por ano, para levar todas as petições, os pedidos de perdão para o Santo dos Santos. Quando Jesus está morrendo, o véu se rasga, e ele não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de cima para baixo. E isso é uma mensagem para nós, dizendo, Deus falou, chega. Jesus disse, basta, está consumado, eu agora sou o único sumo sacerdote. Você vai entrar na presença de Deus através de mim, de ninguém mais. Você não precisa de uma pessoa se preparando para entrar no Santo dos Santos. Você vai entrar na presença dos santos, na presença de Deus, no Santo dos Santos, através de quem? De Jesus. De Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando você estiver com muito medo, com muita vergonha daquilo que você fez, para entrar na presença de Deus, segura na mão de Jesus e entra com Ele no Santo dos Santos. É assim que a gente entra com o nosso sumo sacerdote no Santo dos Santos, junto com Jesus. Não dá para entrar sem Ele, porque nós somos pecadores. Nós não aguentaríamos a santidade de Deus. Mas eu quero então falar do verso 44, eu falei dos outros e estou voltando, né? Já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. São 3 horas de escuridão. Já imaginou? Meio-dia, escurece. E aquela época não tinha poste de luz, né, gente? O povo está lá para fora,
está fora da cidade, não levou lanterna porque é meio-dia, eles tinham aquelas lanternas que eles carregavam para andar, mas é meio-dia, eu vou levar lanterna para quê, né? E aí, meio-dia, de repente, fica tudo escuro. E não fica escuro num flash. Fica escuro por quanto tempo? 3 horas. Do meio-dia às 3 fica escuro. No momento que Jesus morre, está totalmente um breu. Escuro. Escuro, escuro, escuro. E eu fico só imaginando a confusão. Né? Só imaginando a confusão. Porque você já esteve num lugar, qualquer lugar que tem um monte de gente, quando cai a luz elétrica, o que acontece? As pessoas ficam quietas esperando? Não, as pessoas saem gritando e vira uma confusão geral. E aí não é a luz elétrica que acabou. É o sol, gente. O sol que de repente escurece. Pela mão de Deus. Escurece tudo, fica tudo escuro. E eu estava assistindo um videozinho sobre a Páscoa, e nesse videozinho dizia isso, que essa era uma mensagem, isso ficou muito no meu coração. Que sem Jesus, nossa vida é treva, escuro. Porque naquele momento, Jesus estava carregando o pecado do mundo inteiro. E o mundo ficou em trevas. Quando Jesus morre, o mundo fica escuro. Se Jesus não viver na sua vida, se ele não ressurgisse, nós continuaríamos vivendo em trevas. Mas Jesus ressurgiu. E nós voltamos a ter vida e luz, porque a luz ela vem de Jesus. Nós começamos o culto cantando que Jesus derrotou a escuridão. Ele derrotou as trevas. E a hora que eu cantei isso, eu falei, é isso mesmo que eu ia falar hoje. Jesus derrotou a morte, porque a morte é trevas. E existem 2 tipos de morte na Bíblia, a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual vai ficar separado de Deus para sempre. É o véu que estava ali, separava o povo de Deus. É o pecado que separava o povo de Deus. E quando eles levavam as suas ofertas, o seu nome, as suas petições, para quando cruzar, o sumo sacerdote levava, era um modo de você estar perto de Deus de novo. Quando Adão e Eva pecam, eles saem do jardim e perdem a comunhão com Deus. Ah, queridos, é tão fácil a gente perder a comunhão com Deus. É tão fácil deixar a treva entrar no nosso coração. É tão fácil, rapidamente, parece que a gente vive no escuro rapidinho. Quando a gente vai se afastando de Deus. O Eliseu falou, não permita, no culto, no começo do culto, não permita que essa pandemia te afaste de Deus. Nós estamos separados do templo, mas não podemos ficar separados de Deus. Porque no momento em que nós estamos ficando longe de Deus, nós começamos a viver na escuridão. Porque o mundo e a minha vida, a sua vida, eu e você, quando nós estamos sem Jesus, nós estamos em trevas. Quando Jesus morre, tem trevas no mundo inteiro. E Deus está nos dando um recado grande. Sem Jesus, você está nas trevas. Sem Jesus, você está andando na escuridão. E andar na escuridão não é bom para ninguém. Nós precisamos de Jesus e de Jesus ressurreto. Jesus vivo. E é esse Jesus que vive e reina entre nós. Às vezes nós achamos, e eu às vezes tenho a impressão, que a pandemia criou um pânico parecido quando apaga a luz de um grande lugar, né? Um estádio de futebol
ou um lugar grande que tenha muita gente, quando apaga a luz, vira uma confusão geral. A impressão que eu tenho é que apagou a luz, porque o povo está enlouquecido e parece que não sabe para onde está indo. Mas os filhos de Deus, eu e você, somos a luz do mundo. Talvez não sejamos, né? E é para ser, mas às vezes a gente ainda não é um luzeiro, né? Como Jesus que acende a luz do mundo inteiro. Mas eu posso ser uma lanterna, não posso? Para juntar com outro que não tem a luz e andar com ele ou com ela. Que nós possamos ser luz aonde nós estivermos e diminuir a escuridão que as pessoas estão vivendo. Jesus derrotou a escuridão. Jesus derrotou a morte. E no domingo, ele ressurgiu e trouxe luz. Né? Ele ficou tudo escuro, ele morreu, ele foi sepultado. Eu fico sempre imaginando, quando eu leio esses textos, o desespero e a tristeza dos discípulos, porque eles criam que Jesus era o Messias que veio trazer luz e, de repente, tudo escurece e eles ficam apavorados. Eu quero terminar essa palavra para nós irmos para a Santa Ceia, lendo com você Jeremias 29, 11. Jeremias, capítulo 29. Eu li muito Jeremias essa semana. Jeremias 29, 11 diz assim: eu, e esse eu é Deus falando com você. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamento de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor. Amém? Amém? Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês. Esse texto, ele está numa carta de Jeremias. Uma carta que Jeremias escreve ao povo que está no exílio na Babilônia. Porque o povo estava desesperado, querendo voltar para trás. E esse exílio é o exílio de Jerusalém. Existia uma ideia cantada nos Salmos de que Sião, que Jerusalém jamais cairia, mas caiu. E às vezes a gente acha jamais vai acontecer, e acontece. Né? O povo de Deus acha que jamais vai acontecer alguma coisa, mas acontece. E o povo está desesperado. E Jeremias escreve uma carta. E essa carta é essa que eu li. Um pedaço dessa carta é isso que eu li para vocês. E eu quero lhes dizer algumas coisas. Nós estamos como que exilados. Cada um meio na sua casa. Né? Um exílio diferente. Às vezes ficamos pensando... a hora que terminar eu vou fazer isso. A hora que terminar esse tempo eu vou fazer aquilo. Essa carta começa dizendo: construam casa, morem nelas, tenham sonhos, vivam durante a pandemia mesmo. Deus tem coisas importantes para você fazer, para você viver durante a pandemia. Não pare e fica olhando, vendo os mosquitos passar, esperando passar a pandemia. Deus quer trabalhar com você, em você, através de você, durante a pandemia.
E Deus dá essa ordem aqui para Jeremias. Diga para esse povo, Jeremias, casa, tenha filho, escolhe esposa, continua funcionando como nada tivesse acontecido. Lógico que exilado, lógico que eles estão longe do templo, lógico que eles estão numa situação totalmente diferente do que estavam acostumados, como nós estamos. Mas não pare de viver para Deus, não pare de fazer as coisas porque você está exilado. E é isso que a mensagem que Deus dá para Jeremias. Para de achar que você tem que esperar acabar a pandemia para você viver. Por favor, você tem que começar a viver hoje, porque Jeremias manda essa carta. Faça aquilo que Deus tem propósito e coisas para você fazer agora, no meio da pandemia. Não é para ficar esperando, não, é para fazer já. A segunda coisa que eu vejo muito importante aqui nesse texto, quem é que está falando com o povo? Quem está falando com o povo é Jeremias. E Jeremias, se você ver no capítulo 1, no capítulo 1 de Jeremias, está dizendo assim, ó, palavra do Senhor que veio a Jeremias, tal, ele veio nos dias de Joaquim, de Josias, rei de Judá, de Zedequias, filho de Josias, e no 5º mês, quando eles foram exilados. Jeremias foi profeta durante 3 reinados. O que eu quero dizer com isso? Não aceite profecia de quem você não sabe quem é. Por que Jeremias está mandando uma carta para os exilados? Porque o texto dessa carta diz, vai levantar um monte de gente aí para falar um monte de coisa, mas não sou eu que estou falando, diz o Senhor. Gente, por favor, profetada nós temos todos os dias na internet. Profetada sim, não é profecia. Você não sabe quem é que falou, você não sabe quem é aquela pessoa, mas porque ela usa a Bíblia e fala um monte de asneira, o povo se apavora. Oh, meu Deus, vai acontecer isso. Está na Bíblia? Não. Jesus disse isso? Não. Então aquieta seu coração e para com isso. Por que eles ouvem a voz de Jeremias? Porque Jeremias está profetizando já há muitos anos, há 3 reinados. Eles sabem quem é Jeremias. Ouça a palavra de quem você sabe quem é. Para de abrir a internet e ouvir qualquer coisa e achar que é verdade. Por favor. Porque isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de quem não sabe para onde está indo. Está na escuridão. Você está na escuridão ou está na luz? Quem está na luz do Senhor, quem lê a palavra, não cai nessas coisas. Todo dia eu vejo alguma coisa. Não falo nada. Sabe por que eu não falo? Para quê, gente? Vou perder tempo com isso? John Wesley nem lia livro que não era importante, porque não podia perder tempo. A obra do Senhor é muito grande para a gente ficar perdendo tempo explicando o que não precisa se explicar. A pessoa pergunta para mim, eu digo, fala sério. Está de brincadeira. Quem é essa pessoa na fila do pão? Para falar isso aqui. Recebi do Senhor. Recebi do Senhor. Vamos esperar, então? Vamos esperar. E tem outra. Se profetizarem que o mundo vai acabar, você já não é salvo? Vai com Jesus, gente. É o que eu respondo. Vai com Jesus, acabou. Agora a última é não sei o que da escuridão, compra vela. Gente, tenha santa paciência. Eu fico cansada. Aliás, eu não sei se eu fico mais cansada com quem fala do que quem escuta e acredita. Eu acho que quem escuta e acredita. Principalmente os que se dizem crentes. Então, por favor, vão para a Bíblia, ouçam a palavra de Deus, mas ouça de quem você conhece. Capítulo 1, verso 12, diz, Deus está falando, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Não é a palavra de pessoas, é a palavra dele, que está aqui, gente. Lê a Bíblia, por favor. Lê a Bíblia, por favor. E para de ouvir profetada. Deus é um Deus que está dizendo, eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. É pensamento do quê? De guerra? Não. Pensamento de paz. É pensamento de ruim? Não. É de coisas ruins? Não, não é de mal, é de bem, gente.
por favor, eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês. É pensamento de paz, não é de mal, mas dar-lhe um futuro e uma esperança. Se você cristão diz que não tem esperança, que não tem futuro, que não tem sonho, tem alguma coisa errada. Eu tenho sonhos, eu tenho esperança, eu tenho futuro, porque o meu futuro está nas mãos do Senhor. Amém? Eu espero muito que o Senhor, nessa manhã, ressurja no seu coração. E que aquela escuridão do meio-dia de sexta-feira, que acabou, que hoje nós já estamos no domingo, e Jesus já ressuscitou. Amém? Ressuscitou no seu coração, renovou as suas forças, e agora nós vamos participar da mesa dele, porque ele está vivo e reina, e é ele que está na mesa conosco. Amém? Amém, gente? Amém, glória a Deus. Chega de ideias catastróficas, porque, meu Deus, as pessoas só sabem falar de catástrofe. E aí, as pessoas dizem assim, como a senhora fica feliz no meio de tanta catástrofe? Não estou vendo nada, eu estou vendo a mão do Senhor, e eu sei porque Deus tem pensamentos a meu respeito, pensamentos de bem e não de mal, de esperança, de futuro. E vamos que vamos, a gente constrói coisas e a gente faz coisas no meio da pandemia. Porque se nós estamos exilados, o Senhor continua conosco, amém? O Senhor continua trabalhando em nós, através de nós, e Ele tem um plano para as nossas vidas nesse tempo. E eu quero cumprir esse plano, amém? Vamos orar? Fica de pé aí, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos. Se você está com a sua família do seu lado, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, se você está com a sua família. Ok? Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, ouve a nossa confissão. Nós pecamos como igreja, como nação, pecamos como cidade, como estado. Te pedimos perdão nessa hora, Senhor, dos nossos pecados, por pensamentos, palavras e obras. Pelo mal que temos feito, pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos de todo o coração. Lamentamos a nossa culpa como nação, como igreja, como cidade, como estado, cuja lembrança nos entristece. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai de amor e de teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que te sirvamos com toda a nossa vida, para louvor, para a honra do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Faça a oração, meu irmão, todos os dias, pedindo perdão pelos pecados da nossa nação. Temos que pedir perdão pelos pecados da nossa nação. Precisamos que Deus perdoe a nossa oração. Precisamos muito que Deus nos perdoe. Nós vamos consagrar agora os elementos da ceia. Consagramos a Ti, ó Pai, o pão, porque Tu disseste, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão. Lá naquele dia específico, fazendo a primeira ceia, depois de tantos anos junto com seus discípulos e instalando o seu novo reino. O Senhor diz, eu recebi do Senhor. E o Senhor está nos ensinando que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e deu graças, e o Senhor partiu e disse, esse é o meu corpo,
que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Jesus está aqui, vivo, ressurreto. Eu cheguei, a primeira coisa que eu disse, falou: que mesa linda! Para comemorar a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Comemorar com tudo a ressurreição do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, obrigada por esse tempo precioso. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Senhor, pela sua presença, pela sua ressurreição, pelo seu poder, pelo seu renovo, porque o Senhor age em nós e através de nós, porque o Senhor levanta as nossas vidas com poder, quer no exílio, quer fora dele, quer no deserto. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer trabalhar em nós, o Senhor quer nos transformar e quer nos usar, Pai. Louvado seja o teu nome, que a sua graça seja sobre nós. E agora nós entregamos os elementos da ceia a ti, consagramos a ti, Senhor, e declaramos a tua presença perfeita e manifesta em nosso meio. Louvado seja o teu nome, essa mesa é sua, Pai. Ó Pai, ceia conosco nesta manhã, que possamos sair daqui renovados, restaurados pelo teu Santo Espírito. Amém e amém e amém. As crianças estão lá embaixo? Então, eu vou pedir, então, deixa eu ver, organizar, vocês podem sentar. Eu vou pedir para o Ramos e a Rose servirem as crianças, pode ser? Esse aqui, Bianca, o que você acha que eu faço? Cadê a Bianca? Esse aqui melhor para as crianças? Entendo muito bem o que eu estou fazendo aqui. Esse é maior? Esse é maior? Então esse. Vocês vão e voltem daí, se precisar. Quer? Tem outro desse? Não, né? Vai ter que... Então aguardem. Vamos servir aqui, servimos lá, pode ser? Você venha pegar o pão e o cálice. O Ramos e a Rose ficam aqui. Venha, saia do seu lugar, pega o pão e o cálice. Assim que eles terminarem de servir, eles descem e nós continuamos aqui. Combinado? Vamos lá? Então, por favor, saia do seu lugar de maneira... Venha com a sua família, sem aglomeração, tudo direitinho. Pega o seu pãozinho, o cálice e vamos louvar ao Senhor. Oh, meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. E quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Faça a sua oração. Se você tem parado esperando, fala: Deus, estou me pondo a caminho, estou saindo da escuridão, vou viver na luz. Não importa o tempo, eu sei que o Senhor está conosco. Faça a sua oração nesse momento, é entre você e Deus. Deus não é um Deus ruim, não é um Deus bravo, Ele é um Deus justo, mas é um Deus que nos ama e mandou seu Filho único para morrer por nós. É muito amor, é muito amor. A escuridão veio quando Jesus morreu, Ele foi sepultado, mas a luz voltou, porque o Senhor veio para me dar vida, para te dar vida. E nós temos a oportunidade de confessar ao Senhor e entrar no Santo dos Santos e dizer: Deus, eu estou aqui. Coma do pão, beba do cálice. Ceia com o Senhor Jesus nessa hora. Ceia com o Senhor Jesus que já morreu e já ressurgiu. Você pode se assentar, você pode deixar o copinho aí no banco mesmo, na frente, ok? Gostaria que se a gente conseguir, vamos tentar. Esse é um vídeo que foi produzido pela Igreja Metodista do Embaú, pelos jovens. Estão pedindo um socorro, Pedro. É ao vivo, gente. Hã? Literalmente, é ao vivo.
Você que está aí na sua casa, enquanto a gente está se preparando, né? Comeu o pão, bebeu o cálice, nós consagramos. A sua casa é um templo, não esquece disso. Manda foto pra gente da sua ceia, que a gente quer participar também junto com você. Quando eu recebo as fotos, eu falo, que gostoso, participei da ceia de mais alguém. Deu aí, Camilinha? Um vídeo da Igreja Metodista do Imbaú, ok? Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira. Pilatos está julgando. O conselho está conspirando. A multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. Pilatos está julgando. O conselho está conspirando. A multidão está difamando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando. Pedro está negando, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira. Os romanos batem em meu Jesus. Eles o vestem de escarlate. Eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira. Veja Jesus caminhando para o Calvário, seu sangue pingando, os seus pés tropeçando. Sobrecarregado está em seu espírito, mas você vê, é só sexta-feira. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira. O mundo está vencendo. As pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira. Os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Pregam os pés do meu Salvador na cruz. E então eles o crucificam, ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. O domingo está chegando. É sexta-feira, e os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei. E os fariseus estão celebrando que seu plano astuto foi alcançado com sucesso. Mas eles nem sabem, é apenas sexta-feira e o domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado na cruz, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira. A terra treme, o céu escurece, o meu rei entrega seu espírito. É sexta-feira. A esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou, Satanás apenas ri. É sexta-feira. Jesus é enterrado. Os soldados montam guarda e uma pedra é rolada no sepulcro. Mas é sexta-feira. Só é sexta-feira. Mas o domingo está chegando. Domingo chegou. Deus Pai nos amou. Jesus se entregou. A pedra do sepulcro rolou. Quem morreu foi a morte, porque Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Vida hoje seja só sexta-feira. As coisas estão meio nubladas e escuras, mas o domingo chegou. Não está chegando, chegou. E Jesus ressuscitou. Amém? Que a graça e o amor de Deus Pai, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a comunhão preciosa do Espírito seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Antes de desligar, Pedro, já desligou ou não? Vou colocar o vídeo no grupo da igreja para que quem não conseguiu ver direito possa ver. Quer ficar por dentro de toda pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.